Meu nome é Rafaela e, juntamente com outros discentes da UFT, Bárbara, Davi, Yolanda e o Alisson, do primeiro período do curso de Direito, reunimos para apresentar o podcast Direito em 3D. Você já parou para se perguntar qual o conceito de direito? Quais as teorias que se tem em torno desse conceito? Pois bem, nesse podcast iremos tratar a respeito da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale e esperamos que você saia desse vídeo com uma visão melhor do que vem a ser o direito, partindo da teoria de um autor muito renomado. Afinal, quem foi Miguel Reale? Miguel Reale nasceu em São Bento do Sapucaí, São Paulo, em 1910 e faleceu em 2006 na capital paulista. Foi professor, advogado e filósofo brasileiro. Tornou-se mundialmente conhecido por concretizar a teoria tridimensional do direito. Formou-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1934, publicou diversas obras e, em 1941, foi nomeado professor de Filosofia do Direito da USP. Em 1968, publicou a obra Teoria Tridimensional do Direito, onde apresenta uma visão inovadora da ciência jurídica. Em 2002, coordenou a elaboração do atual Código Civil. Também ocupou a 14ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. Partindo agora para os aspectos propriamente ditos da obra de Miguel Reale, convém ressaltar que ele é um dos poucos autores que não podemos enquadrar em apenas uma corrente de pensamento, pois se fizermos isto, estaríamos simplificando muito o pensamento dele. Ao passo que em sua obra, Lições Preliminares do Direito, ele apresenta o próprio direito sobre uma dimensão histórica, filosófica e jurídica. Todavia, se fôssemos classificar ele em uma vertente teórica, essa vertente seria o culturalismo jurídico. Mas o que vem a ser essa corrente? O culturalismo jurídico é um modelo explicativo do direito, que inicialmente foi pensado em oposição ao positivismo jurídico, trazendo à tona a concepção do direito enquanto um fenômeno cultural. Ou seja, para essa corrente, o direito vai seguir os rumos da cultura. O direito é uma manifestação de tudo aquilo que é produzido pelo homem e tem significado para ele. Porém, para entender melhor esse conceito de culturalismo, é necessário colocar em contraposição o positivismo jurídico e o próprio culturalismo, já que, como eu mencionei, o culturalismo ele foi criado para se opor ao positivismo. Nesse sentido, o positivismo jurídico ele se apega a uma definição muito formal e estrutural do direito. Ele vê o direito como um conjunto de normas dotadas de coerção que se concretiza por uma autoridade competente. Já o culturalismo concorda com o positivismo e entende que o direito é um conjunto de normas, mas não é só isso. Essa corrente traz, além das normas, uma camada de valor ao direito, uma vez que entende que o direito possui uma referência para a construção de seu conteúdo, que nesse caso é a cultura dita as normas. Sobre outro aspecto, o positivismo apresenta como finalidade do direito o controle social. Para os positivistas, o direito serve para trazer para a sociedade a segurança jurídica e a garantia das expectativas e comportamentos. Na medida em que eu, a partir da norma, sei que outra pessoa vai se comportar de determinada forma, porque se isso não for feito, existirá uma lei para intervir. Em contrapartida, no culturalismo, o direito tem por finalidade não só trazer essa segurança, mas instituir valores. Ou seja, pegar determinado valor que a cultura considera como correto e torná-lo obrigatório através das normas. Mas por que todas essas definições para entender a teoria tridimensional? A partir dessas definições, é possível perceber que Miguel Reale vê o direito sobre a ótica culturalista e critica incessantemente esse reducionismo do direito à norma. Ele se utiliza dessa corrente para desenvolver sua teoria. E compreender esses aspectos é muito importante para compreender também a teoria tridimensional. Vamos falar agora um pouco sobre Dante Alighieri, que foi um dos mais brilhantes escritores do renascentismo literário. Ele é considerado o maior escritor de língua italiana, além de ter um dos mais significativos nomes da literatura universal. Miguel Reale utilizou em algumas de suas reflexões a obra de Dante,
mais especificamente como forma de desenvolver a explicação da teoria tridimensional do direito. Mas o que o Dante tem a ver com o direito? Ele comenta e relaciona o direito à proporcionalidade em uma de suas criações, intitulada de Como o povo obteve legitimidade ao encargo da monarquia do império. Dante reflete o direito como um fator de proporção para a manutenção da harmonia nas relações entre os homens. Mas que proporção é essa? É aquela que estabelece respeito e outras características passíveis por manter o ordenamento social, em relação ao convívio estrutural entre os seres humanos. Ou seja, associando esse pensamento à atualidade e à teoria de Reale, a proporção entre os homens só é possível a partir de uma análise tridimensional do direito. E essa análise é definida por 3 elementos, que são eles: o fato, o valor e a norma. E esses elementos serão discutidos individualmente a seguir com mais rigor e detalhes. O fato é o aspecto fático do direito, sendo trazido para a teoria tridimensional a partir do sociologismo jurídico, que por sua vez dá enfoque nos fatos e nos contextos, buscando ter uma visão assentada na realidade prática e não apenas na normatividade. Ou seja, é o ponto de partida no qual são observados os fenômenos sociais. O fato é a dimensão efetiva do direito. Para Reale, onde quer que haja um fenômeno jurídico, há sempre e necessariamente um fato subjacente. Um exemplo é a Lei Maria da Penha, que por sua vez não é um fato, mas que parte do fato social recorrente na sociedade, que é a violência doméstica que muitas mulheres sofrem. Esse fato recebe um valor por meio da repugnância e da necessidade de proteção para as mulheres. Por fim, vem a norma, que é a Lei Maria da Penha, tendo essa por finalidade dar proteção às mulheres. O valor é a dimensão axiológica ou moralista do direito e é estudado pela filosofia do direito. O fato social vai sofrer valoração na teoria tridimensional e tem relação direta com o justnaturalismo, pois esses valores ou princípios, como a justiça, eram tidos como mais importantes na época anterior ao positivismo. Realizou com frequência a analogia em que um prisma seria o fato, os feixes de luz, os distintos valores e o resultado, a depender do valor utilizado, gera uma norma. Assim, o jurista que opta por tratar do fato ou da norma isolada faz uma análise incompleta, pois os fatos precisam dos valores, que podem ou não serem refratados ao passarem pelo prisma do fato social. Um exemplo que Reale usou em um de seus livros foi a letra de crédito cambial. Se há um débito cambial, deve ser pago. Se não for quitado, deverá haver uma sanção penal. No caso, temos um fato, o débito cambial, um valor a ser protegido, crédito, e uma norma que sanciona o devedor. Olá, eu sou a Yolanda e vou apresentar o conceito de norma na teoria tridimensional de Miguel Reale. A norma consiste no comportamento ou organização social imposto aos indivíduos. De acordo com Miguel Reale, em todo e qualquer fenômeno jurídico, há a existência de um fato subjacente, sobre o qual incide um valor, que confere determinado significado a este valor, determinando a ação dos homens a atingir um objetivo. Por fim, existe uma regra ou uma norma, que tem a finalidade de integrar um elemento ao outro, neste caso, o fato ao valor. Assim, sempre que surgir uma norma jurídica, ela mede o fato e o valor. O direito congrega todos os 3 elementos, sendo uma integração normativa de fatos segundo valores. Um exemplo é o seguinte: diante do disposto no artigo 548 do Código Civil, é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Neste caso, o fato seria a circunstância de alguém querer realizar a doação de seus bens a outrem sem reservar o suficiente à sua subsistência. O valor que a lei tutela, nesse caso, é o valor da vida, que visa impedir um fato anormal, que viria a colocar o doador em perigo. A norma expressa um dever jurídico, que seria não realizar a doação sem reservar parte para a própria subsistência. Como vimos, fato, valor e norma se encontram intimamente ligados. Há uma interdependência entre os 3 elementos
que se implicam e se exigem reciprocamente. Em suma, o direito apenas se constitui quando determinadas valorações dos fatos sociais resultam na integração da natureza normativa. Encerrando a nossa explanação sobre a teoria tridimensional de Miguel Reale, uma teoria tão revolucionária que mudou a compreensão do direito, um produto nacional aclamado internacionalmente. Esperamos ter contribuído para a disseminação do conhecimento. Agradeço a colaboração dos colegas. Obrigada a todos e até a próxima.